Quem não gostaria de ter uma segunda chance? Você já pensou nisso? De repente você começou mal alguma coisa e você pensa, poxa, se eu tivesse uma segunda chance, eu faria tudo diferente. Se eu pudesse, eu mudava muitas coisas na minha vida e faria tudo diferente. O Senhor Jesus nos dá a oportunidade de ter uma vida nova. Certa vez um homem chamado Nicodemos foi ter um encontro com o Senhor com uma série de perguntas, uma série de questionamentos, e Jesus começa dizendo para ele assim, João capítulo 3, o Senhor diz para ele que é necessário nascer de novo. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava pregando o reino de Deus para as pessoas, e isso chamou a atenção de um homem chamado Nicodemos, e ele foi até Jesus em busca de respostas. E o Senhor disse para ele, olha, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu o que Jesus estava querendo dizer para ele. E ele pensou, pode um homem voltar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos estava olhando pela parte física do novo nascimento. Mas Jesus queria dar uma lição para ele, que o nascimento, o novo nascimento, ele não é, conforme diz João mesmo, capítulo 1, ele diz que não é o novo nascimento, versículo 13, não é do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas é de Deus. O novo nascimento para mim e para você provém de Deus. Amém? Então, se você está cansado dessa vida, eu te digo, entregue esta vida para o Senhor, essa vida velha, toda cheia de cansaço, e Ele te dará uma vida nova, com novas expectativas, com novas oportunidades, com uma oportunidade de começar novamente, e desta vez assessorado pelo Espírito Santo, dessa vez da forma correta. Quando nós olhamos para o nosso nascimento natural, nós vemos que nós nascemos, crescemos e amadurecemos. Vamos colocar esses 3 pontos. É igual uma árvore, ela nasce, ela cresce e ela dá frutos. Ela, depois de madura, ela começa a produzir frutos. E nós vamos ver no nosso meio pessoas que nasceram de novo, pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e receberam do Senhor essa oportunidade de nascer de novo. Nós vemos algumas anomalias, nós vivemos algumas anomalias. Quando você olha para uma criança e ela não cresce, ela não se desenvolve, o seu intelecto, você naturalmente diz que há algum problema nesta criança. Você procura um médico ali para que ele verifique o que está acontecendo, que essa criança não está crescendo de uma forma normal. E muitos de nós, quando conhecemos o Senhor, quando entregamos a nossa vida para Ele, nós achamos que já fizemos tudo, que simplesmente o fato de entregarmos a vida para o Senhor, confessarmos a Cristo diante de pessoas, recebermos o batismo, já está tudo pronto para nós. Mas não é assim que o Senhor pensa, não é assim o plano de Deus. O Senhor tem um plano para nós que inclui nascimento, crescimento e amadurecimento. E você, depois que nascer, isso não é o ponto principal, o ápice da vida cristã, mas é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Nessa jornada vai requerer crescimento, vai requerer amadurecimento daqueles que se inscreveram, que se ingressaram nessa caminhada. Eu não posso viver com as mesmas práticas que eu tinha no passado, porque eu nasci de novo. Eu não posso viver mais do que o necessário numa fase de criança. Eu preciso crescer. Nós identificamos pessoas que são adultas fisicamente, mas que são crianças, ainda. De repente você olha em um casamento e você vê uma das pessoas com comportamento infantil. É aquela pessoa que às vezes não consegue conversar, tem dificuldade para dialogar, para acertar as coisas, e por qualquer probleminha ela fala, olha, não quero mais esse relacionamento, não quero mais esse casamento, eu vou embora daqui porque não é do jeito que eu quero. Isso é o quê? Isso é egocentrismo.
Isso é algo típico de criança. Se você vive isso, se você tem dificuldade de repente para parar num emprego, porque você não suporta algumas coisas, qualquer coisa que te contraria, você geralmente chuta o pau da barraca, como a gente fala, você precisa amadurecer. Porque nós não somos, nós não vamos ouvir nessa vida apenas aquilo que nós queremos. Mas muitas vezes nós vamos ter dificuldades. E para que você vença esses pequenos obstáculos, eu preciso amadurecer. Há uma necessidade de que nós tenhamos um amadurecimento na nossa vida. Senão o nosso casamento não vai para frente, senão a nossa vida profissional não vai para frente, senão nós vamos misturar muito as coisas e não vamos conseguir ter foco naquilo que é, de fato, prioridade para nós. Uma das características de quem é maduro, ele tem foco, ele tem propósito, ele tem meta. Por exemplo, um cristão, um servo de Deus, que congrega numa determinada igreja e ele é um homem ou uma mulher madura na fé, ele vai se alegrar quando outras pessoas chegarem para somar. Ele não vai se preocupar, não vai se importar se num dia ele não tiver a oportunidade. Ele vai entender que a palavra, a mensagem que está sendo ministrada no altar, não é para atender a vontade dele em si, do humano, do ser humano, mas é para atender um propósito de Deus para a vida dele. Muitas pessoas, quando ouvem uma palavra um tanto quanto temperada, vamos dizer assim, ele fala, olha, essa igreja não é para mim, esse pastor está fora da direção e eu vou sair daqui. Precisa amadurecer, meu irmão. Porque quando você for em outro local, quando você for em outra igreja, ou até mesmo em outro emprego, você vai cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Então, o amadurecimento mostra para nós que nós não devemos cometer os mesmos erros que cometemos no passado. Isso é ser maduro. Aprendi, caí uma vez, aprendi, agora não caio mais nesta condição, nesta situação. Por que é necessário passarmos por tudo isso? Porque no final de tudo isso vem o amadurecimento. Toda vez que se planta uma árvore, a expectativa de quem planta é ter frutos ou ter sombra. A árvore é plantada, ela nasce, a raiz dela vai descendo, buscando o lençol freático, buscando água, porque ela precisa crescer. Assim somos nós. Nós precisamos, é assim que fomos plantados pelo Senhor, nós precisamos buscar o crescimento. E como nós buscamos crescer? Nós buscamos crescer aprofundando as nossas raízes no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então eu te digo que você precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E isto é crescimento. Isso faz parte do ponto de crescimento ao amadurecimento. Enquanto você está crescendo e amadurecendo, você pode dar frutos e frutos saudáveis. Uma árvore, quando ela chega no estágio adulto, você sabe disso porque ela começa a dar frutos. O Senhor espera que você dê fruto. O Senhor espera que você produza. E para isso acontecer, as suas raízes precisam estar fincadas na terra. As suas raízes precisam estar bem postas, buscando o alimento do Senhor para que a tua vida tenha um crescimento. E esse é o estágio que o Senhor espera para todos nós. Cresci ao ponto máximo, vou deixar de crescer? Não, nós sempre estamos crescendo, o Senhor sempre nos dá oportunidade de melhorar. Se você é um bom esposo hoje, você pode ser um melhor esposo ainda amanhã. Se você é uma boa esposa hoje, você pode ser uma melhor esposa amanhã. Se você é um bom filho hoje, você pode ser um bom filho, um melhor filho amanhã. Nós vamos crescer e prosseguir em crescer, conhecendo o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Olhe para a tua árvore, vê se ela está crescendo, vê se ela produz frutos, porque Deus é contigo. Shalom.